Bom, galera, Já assistiram o videozinho? Esperamos que sim, esperamos que tenham gostado do que viram. Foi uma mensagem, um vídeo curto, com uma maneira mais simples de explicar como foi a criação de Deus. isso aí. A gente editou esse videozinho, ele é mais longo, mas nós tiramos exatamente essa parte até ali. Que é a parte que nos importa nesse primeiro momento. Isso. Então, de tudo que vocês já devem ter ouvido falar em Gênesis, já devem saber que no início Deus criou o mundo, partiu da escuridão, fez a luz, depois fez a natureza, a água, a terra firme, o céu, o firmamento, né? Enfim, tudo. A natureza, as plantas, os animais e por último fez O homem. o homem, né? Qual era o nome do homem, Luciano? Adão. Adão. Vocês viram que em hebraico, humanidade, o homem tem o nome de Adão, né? Adão quer dizer, significa homem em hebraico. E do homem criou a mulher, Eva, a primeira mulher. Para que Eva e Adão andassem um ao lado do outro no jardim do Éden. Mas o que chama a atenção aqui, Luciano, e é o que eu queria abordar, na verdade, com eles, é que em Gênesis diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, né? E esse é o ponto que nós queremos conversar com vocês. Uhum. O que vocês entendem por imagem e semelhança? Eu quando era pequena, até minha adolescência, ali a idade dos mais velhos aí de vocês, 14, 15 anos, eu imaginava, quando eu lia na Bíblia, assim, que Deus criou o homem à imagem e semelhança de Deus, dele, né? Então eu imaginava que Deus tinha que ter um corpo humano e um rosto humano também, assim, mãos com 5 dedos, cabelos, olhos, Sim. né? Essa era a imagem que eu imaginava de Deus. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Aí então, até porque o ser humano ele é bem diversificado, né? Sim, tantas cores, tantas feições. Tem loiro, tem moreno, tem preto, tem branco, tem pardo, tem gente bonita, gente nem tão bonita. Gente alta, gente baixa. Então... Com cabelo, sem cabelo. É verdade. E a gente sabe que todos nós somos... Com barba, sem barba. Deu. Tá, entendi. Sabemos que todos nós somos criação de Deus, mas somos diferentes entre si, porém iguais como espécie, como ser humano. Mas então, o que é essa imagem e semelhança de Deus? Não é ser igual ao corpo dele, não, né? Não. É o que então? Em bondade, em generosidade, Caráter. É isso, né? Em verdade, em tantas outras virtudes que aos poucos a gente vai conversando aqui no transcorrer do nosso vídeo. Sabe que eu entendi depois de grande, então? Não muito, porque eu não cresci muito também, né? Não sou muito alta. Muito tempo por isso. Eu também nem sou tão velha assim. Mas eu entendi que quando Deus diz que criou o homem à sua imagem e semelhança, na verdade ele criou o homem na imagem e semelhança do seu caráter, da sua bondade, daquilo que ele tem de melhor. Não é a imagem daquilo como a gente se vê no espelho, não tem a ver com a forma física do corpo, mas tem a ver com o espírito. E o Espírito de Deus é bondade, o Espírito de Deus é generosidade, o Espírito de Deus é verdade. Então, Ele nos deu todo esse potencial para ser explorado. Todos nós temos isso dentro de nós.
O nosso espírito é dotado pelo sopro de Deus, e o sopro de Deus, ele vem com bondade, com generosidade, com amabilidade. Ninguém nasce mal, todos nós nascemos à imagem e semelhança do Criador. Com o tempo, com o transcorrer dos anos e por vários fatores, muitas vezes o homem se desvia, se desvirtua do caminho de Deus, né? Do que Deus planejava para nós. E acabamos nos afastando desta imagem e semelhança de Deus. Dito de uma forma muito simples, quando nascemos, nós somos bondade, somos puramente imagem e semelhança de Deus. Mas à medida que crescemos, e se não mantemos um caminho dentro da nossa família, não somos ensinados, educados a ouvir a palavra, a ler a Bíblia, a entender as leis de Deus, nós acabamos nos afastando de Deus e com isso ficamos cada vez mais diferentes dele. Não é isso? É isso aí. Mais ou menos isso. Mas, se vocês ficarem com muita dúvida, a gente pode trazer uma hora o pastor e a pastora para explicar isso melhor, né? Com certeza. Muito bem. Nós vamos deixar 3 questões para vocês refletirem depois no texto do Atos. Não é para estudar para prova nem nada. Não. São só questionamentos para vocês pensarem um pouco a respeito, para vocês procurarem um entendimento, para vocês procurarem uma maneira de vocês entenderem mais facilmente o que nós queremos dizer. Isso. Eu vou deixar por escrito depois, mas aí se alguém se sentir à vontade para mandar um áudio ou para escrever alguma coisa, ou mesmo um desenho, a forma que for, dentro da reflexão que vocês vão fazer, fiquem bem à vontade para mandar aqui no grupo, tá? Então a primeira reflexão eu vou deixar escrito depois. O ser humano aproveita o potencial da criação de Deus? O que quer dizer isso? Nós, seres humanos, somos capazes de aproveitar o nosso potencial de inteligência, o nosso potencial, os nossos dons, tudo aquilo que a gente pode fazer, nós somos capazes. As nossas virtudes. As nossas virtudes. Somos capazes de amar, de respeitar, cuidar do próximo. Então, nós somos capazes de aproveitar o potencial da criação de Deus. Uma outra questão. O ser humano cuida e mantém a ordem do mundo que Deus criou? Deus criou um mundo perfeito. Ele permanece perfeito? Ele nos deu a guarda desse mundo. Ele nos deu a obrigação de cuidar desse mundo, aproveitar ele da melhor forma possível, mas também de cuidar. O ser humano tem cuidado desse mundo? Fica aí uma pergunta no ar. E a terceira pergunta é: quais as consequências, o que acontece quando o ser humano causa no mundo algo em desacordo com Deus? O que acontece com o mundo quando o ser humano anda em desacordo com Deus? Seja na vida pessoal de cada um, na natureza, na família, na escola, nos grupos de relacionamento. O que acontece quando nós andamos em desacordo com as leis de Deus, né? Fica aí essas 3 reflexões. Vocês, como eu disse, expressem da forma que vocês quiserem. Se quiserem. Com áudio, com texto, com desenho, enfim. Como vocês acharem melhor, tá? E aqui tem uma última coisa que a gente quer falar para vocês. Que o Luciano tá bem empolgado assim, porque ele é um bom desenhista, né? Ele tá louco para criar o logo do logotipo do grupo, aliás, que nós temos que fazer um nome, assim como nós vimos aqui em Gênesis, que Deus criou o mundo do zero, partiu do nada, do completo desordenamento. Nós também, segunda-feira, iniciamos algo do zero, né, Luciano? Iniciamos a nossa criação. Olha só, não estamos fazendo nada
Nem perto de Deus, mas estamos criando um grupo. Isso é muito importante, né, Lu? Muito importante. Então nós também estamos criando um grupo dentro da Igreja Avivamento para as Nações Região Noroeste. Então, assim como Deus fez, Ele criou as coisas, criou o homem, deu o nome de Adão. Adão nomeou os animais, as plantas e também nomeou a sua companheira, Eva. Nós precisamos nomear o nosso grupo. Exatamente. Nós já tínhamos falado sobre isso na segunda. Então, assim, se alguém já pensou em algum nome e queira compartilhar conosco aí, com os colegas no grupo, já vamos começar a trabalhar a respeito. Vão colocando assim, ó, eu acho que o nome do grupo tem que ser, sei lá, Flor. Por quê? Tá? Não basta dizer, eu acho que tem que ser tal nome. Tem que dizer o nome e por que você gostaria que o grupo se chamasse daquele nome. Qual o motivo, tá? Então pesquisem bem, reflitam bem. E já comecem a fazer o convencimento dos seus colegas. Isso aí, porque lá no dia 2, no sábado, quando a gente se encontrar aí novamente, se Deus quiser, nós vamos colocar em votação o nome do grupo. E aí não é uma disputa. Pelo contrário, é uma união de forças. Isso aí, daqui um pouco vão ter 3, 4 nomes, daqui um pouco não vai, nenhum daqueles 3, 4 vai sair outro. Ou de repente se junta todos esses nomes e se cria uma coisa nova. Isso aí, nós vamos pedir para que o Espírito Santo guie para que o nome do nosso grupo, a nossa identificação, seja realmente aquilo que nos represente. Que a nossa cara, a cara de vocês. Isso aí, ou seja, lindos. Sempre. Maravilhosos, né? Pessoal, esperamos que vocês tenham gostado. Como nós dissemos para nós, está sendo um desafio, né, Lu? Sim. Nós não temos uma casa adaptada para vídeo, a gente está fazendo aqui adaptações do jeito que dá. Mandem sugestões, né? Digam se gostaram, se não gostaram, como é que pode ser. E começamos com pouco tempo para organizar as coisas, mas a gente promete para vocês que com o tempo nós vamos refinando e vamos melhorando. Pode ter certeza. Vamos tentar fazer vídeos externos também, daqui um pouco ir para algum outro lugar para poder fazer chamamento, enfim. Vamos pensando. Assim como em Gênesis, nós também estamos criando um grupo a partir do zero. Então, terão momentos que a gente vai ter que parar e dizer, não, assim não tá legal, vamos fazer de outra forma. Tudo vai se adaptando, tá beleza? Então, queremos encerrar esse nosso pequeno encontro, pedindo a Deus, então, que interceda por nós, através do Espírito Santo, que em nome de Jesus nos dê uma semana abençoada que está por vir. Chamamos para que vocês compareçam amanhã no culto, né? Que participem desse culto, que sejam um exemplo para os menores, para as crianças menores e que auxiliem a sua família a estar sempre de encontro aos mandamentos de Deus, né, Lu? Isso aí. Tá? Um grande beijo. Até sábado que vem.